Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A edição de hoje tem formato diferente do habitual. Para falarmos sobre a Federal Communication Commission, comissão que fiscaliza a mídia dos Estados Unidos, pedimos que o jornalista Lucas Mendes entrevistasse em Washington o ex-presidente da FCC, Reed Hundt, que esteve à frente do órgão de 93 a 1997. Para comentar a entrevista, convidamos o jornalista e professor da Universidade de Brasília, Vinícius Lima. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone, no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia da mídia desta semana. Piada ou abuso? Uma equipe do programa Pânico na TV deu uma de penetra no velório da cantora Amy Winehouse, na Inglaterra. Não bastasse, Daniel Zuckerman, conhecido como o impostor, dar entrevistas como se fosse amigo de Amy. A Rede TV fez a festa com a suposta proeza. Já meios de comunicação mais sérios, como a CNN e a Reuters, ao saberem do golpe, pediram desculpas ao público pela errônea identificação dos dois farsantes. Isso não é piada, é abuso. A mídia criticou, as redes sociais protestaram e a Federação Argentina de Futebol decidiu voltar atrás na decisão de criar um novo campeonato argentino que juntaria os times da primeira e da segunda divisões. A decisão beneficiaria o River Plate, rebaixado recentemente. Mas com as eleições chegando e com o resultado negativo das pesquisas nos jornais, o governo e a federação optaram pela cautela. Afinal, diz a máxima, em time que está ganhando, não se mexe. Completaram-se domingo 2 anos de censura prévia imposta ao Estadão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É uma aberração, porque o judiciário deve zelar pela aplicação das leis, mas a mordaça de 2009 contraria a Constituição. Mais aberrante ainda é que o pedido de censura prévia foi feito pelo filho de José Sarney, presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo. A queda do dólar e a possibilidade de moratória dos Estados Unidos foram motivo de piada entre os cartunistas brasileiros. Não faltaram provocações com o país mais poderoso do planeta. De olho no passado, de Salvador, na Bahia, a historiadora Isabel Lustosa fala sobre o jornal Semanário Cívico, que resistiu à independência do Brasil, mantendo-se fiel à corte portuguesa. Em 1º de junho de 1821, Joaquim José da Silva Maia começou a publicar aqui na Bahia um jornal, o Semanário Cívico. Um jornal que seria o mais combatido pela imprensa, que lá no Rio de Janeiro fazia a campanha da independência. Isto porque a Guerra da Independência na Bahia foi também uma guerra contra o Rio de Janeiro. Uma guerra contra o Rio de Janeiro da corte, mantida pelos impostos pagos pelos baianos. Uma guerra também contra o predomínio que o Rio de Janeiro tinha adquirido sobre o Brasil. Uma certa rivalidade, talvez, entre a antiga capital, que foi a Bahia, e a nova capital, que era o Rio de Janeiro. O furioso redator do Correio do Rio de Janeiro grita contra o parecer da Comissão das Cortes sobre os negócios do Brasil e quer já cortes no Rio de Janeiro, que vale o mesmo que dizer quer já a separação com Portugal. O Semanário Cívico e Idade Douro do Brasil foram os jornais que aqui da Bahia apoiaram a luta do General Madeira contra a independência do Brasil e em favor da manutenção da união com Portugal, em defesa da Constituição que se fazia lá em Lisboa. Querer o Brasil independente no estado infantil em que se acha, isto é,
Querer que ele por si só forme nação separada de Portugal, conservando somente com a metrópole relações comerciais e de amizade como outra qualquer potência da Europa, é exigir um absurdo em política. Esses jornais foram até o fim nessa luta, no entanto, seus argumentos naufragaram depois da abrilada lá em Portugal, quando o absolutismo foi restaurado por Dom João VI. Aí não havia mais saída para os baianos que apoiavam e que acreditavam no apoio das Cortes de Lisboa. Foi um desfecho dramático que termina sem voz, na verdade, porque pouco se sabe dos últimos números, tanto da Idade do Ouro quanto do Semanário Cívico. Na coluna De Olho na Gafe, Maurício Menezes lembra do dia em que amarelou diante dos generais que comandaram o Brasil durante a ditadura militar. O general Ernesto Geisel era o presidente da República. E você lembra muito bem do governo dele, né, Diniz? Vivemos bons momentos na época do general Geisel, né? Ele tinha aquela cara austera, né? Aquela cara fechada, né? Pô, muito bem, nós estávamos no Palácio do Laranjeiras porque o presidente tinha transferido o governo para o Rio porque a filha dele ia fazer uma cirurgia. Pô, uma semana no Palácio do Laranjeiras, nenhuma notícia, nada. Nós nem vimos o presidente. Até que um dia veio uma decisão de que ele iria visitar a filha e iria passar pela porta do palácio ali, onde nós estávamos, né, acampados, os jornalistas estavam acampados. E o ajudante de ordens falou, olha, não queremos pergunta, ninguém se dirige ao presidente, fez um grupo de um lado, outro grupo de outro lado. E o presidente ia passar ali no meio. E eu fui encarregado pelos colegas de fazer uma pergunta ao general Geisel. Todo mundo, Maurício, você pergunta isso. Diniz, lá vem o presidente lá de baixo. Quando ele veio passando assim, ele passou. Quando ele está terminando de passar, todo mundo, pergunta. Eu olhei para o general e falei, presidente, ele parou, olhou para mim, pois não? Falei, presidente, nós aqui, credenciados no palácio, desejamos toda a sorte do mundo para sua filha. Aí o Geisel falou, obrigado, continua andando. Depois os colegas queriam me matar, viu? Mas, ó, confesso, eu não tive coragem de fazer a pergunta, não. Os crimes e infrações cometidas pela News Corporation de Rupert Murdoch começam e acabam na questão da regulação e da autorregulação da mídia. Na cobertura do escândalo, ficou evidente o grande fracasso da Comissão de Queixas contra a Imprensa, incapaz de impedir e punir os abusos cometidos pelo tabloide News of the World. Mas a grande mídia internacional não conseguiu oferecer as mesmas evidências no tocante às irregularidades cometidas por Murdoch para ampliar o seu império mediático nos dois lados do Atlântico. O que nos interessa hoje é justamente a questão da concorrência abusiva e desregrada que, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, são controlados por uma legislação bastante rigorosa. Nos Estados Unidos, matriz da livre iniciativa e onde a liberdade de expressão é sagrada, foi criada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt durante a Grande Recessão, um órgão regulador exemplar. Em 1934, há 77 anos, o democrata Roosevelt, inspirador do atual presidente Barack Obama, criou a FCC, Comissão Federal de Comunicações, que tentou e conseguiu colocar um freio na feroz disputa travada entre as operadoras de telefonia. A FCC examina e controla o conteúdo da mídia eletrônica, rádio e TV, sobretudo no tocante a obscenidades, mas também fiscaliza e impede a formação de grandes conglomerados de mídia, impedindo a propriedade cruzada e, assim, garantindo um mínimo de diversidade e de pluralismo. Murdoch infringiu justamente os estatutos que regulam a propriedade de meios de comunicação, sobretudo em Nova York, onde é dono de 2 jornais, além de controlar a Fox News, poderoso canal de notícias nacional. Este Observatório da Imprensa não abre mão da sua função de fomentar o debate sobre jornalismo e sobre a imprensa. A FCC é raramente mencionada nas análises da grande mídia.
como órgão regulador, seus presidentes evitam a exposição pública. Suas intervenções são feitas através de atos oficiais, sujeitos ao escrutínio da Casa Branca, do Congresso e da sociedade. E quem vai nos ajudar a analisar a entrevista do ex-presidente da FCC e também falar sobre a questão da regulação da mídia em nosso país é o jornalista e professor da UNB, Vinícius Lima. Vamos, então, ao primeiro trecho da entrevista realizada pelo jornalista Lucas Mendes, na qual Reed Hundt nos fala sobre as origens da Federal Commission of Communications. Give us a little bit of history. President Roosevelt, when he created the FCC, was he worried about, was it to control AM radio stations and phone raids? Was he also worried about the Nazi and fascist propaganda? Why the FCC? That's a really excellent question. The FCC was created by President Roosevelt in the Great Depression for one principal reason, which is the president and many people were very, very worried that the big companies in the United States would fail. They were worried that the companies wouldn't be able to sell and that the economy would just collapse. Yeah. So the purpose of the FCC was to guarantee that at least one huge telephone company would be successful despite the economic downturn. That was AT&T. That's the main reason. The main reason at that time, was to make sure that AT&T would be an economically successful monopoly and that it would offer telephone service to about half the country that didn't have telephone service. So the idea was, let's pick a big company, let's make sure it succeeds, but let's let the government encourage it to offer telephone service to about half the country. So radio and the media. Well, the radio licenses, that was a big part of the boom of the 1920s. Yeah. And RCA had been the #1 company in what, for the 1920s, was the dot-com bubble of the era. And by the 1930s, radio was pretty well established. People used to sit in their homes and listen to the president, on the radio. But that was all before the television era. Then we had the Second World War, and during the Second World War, the FCC decided to stop the development of TV in the United States. The idea was, let's let every bit of effort in electronics go into building products for war. And so television had been on the verge of being unveiled, commercially speaking, right before the Second World War, and it was stopped. After the Second World War, then television became the primary purpose of the FCC. And politically speaking, it was pretty simple. While the Democrats were in power, they liked to give licenses to their friends, and when President Eisenhower came in 1952, his FCC chairman said, quote, "Now it's our turn. We're giving the licenses to our friends." I know some places that are similar to that. There still are some countries like that. But now the FCC has a budget of $350 million or something like that, 1,800 employees. What are all those people and all that money doing? They are listening to radio and watching TV for pornography and obscenities. What do they do? When I became the FCC chairman, I asked the exact same question. What are all these people doing here? Are they watching TV and looking for obscenities? What are they doing here? Well, the answer is that no one is doing that. What they are doing is trying to address fundamental economic issues in every sector of the media economy. The FCC, unlike almost every other regulatory agency in the world, combines in its jurisdiction telephone, broadcast TV, radio, cable, satellite, and wireless, and the internet. It does have real power? It has regulatory power over all of those different jurisdictions.
In most countries, those powers are divided among multiple agencies. And the FCC has direct, if the FCC decides to tell someone something, it does. It doesn't have to use any other instrument. Well, we have a lot of lawyers that make sure that no one in government ever has that kind of unfettered power. So the FCC has had power since the inception, or it has lost and gained? It's been added to. On average, every 2 years, Congress has passed a law since the 1930s, and almost all the laws have added to the FCC's jurisdiction. And who has more control of the FCC? Congress, the White House, the big companies? Well, when I was the FCC chairman, I learned that the chairman should tell everyone that they have the greatest control. Yeah. That way, they're all happy. But, you know, the answer is that there's a lot of power that's vested in the chair. He has the power. He has a lot of power. He or she has a lot of power. Or she, and that power was not reduced or lost during the Bush administration? Not really. No. Vinícius Lima, essa primeira parte da entrevista que o Lucas Mendes fez com o Reed Hundt é interessante, embora ele seja um pragmático, ele não é um teorizador, ele é um consultor até hoje, não é? Esteve aqui no Brasil como consultor, mas ali ele deixa algumas coisas muito importantes para nós. Primeiro, que a FCC tinha um poder, o Estado intervinha na economia. Ele citou o caso da telefonia, de evitar que houvesse uma debacle na telefonia americana, e o Estado, então, fortaleceu, criou condições para que, pelo menos, a AT&T sobrevivesse, né? Quer dizer, tem uma função, quer dizer, o Estado precisa intervir para que a iniciativa privada possa se desenvolver, não é? Como é que você vê essa primeira parte, essas dicas que ele deixou para nós? Eu acho interessante porque a perspectiva que ele traz é uma perspectiva que, do meu ponto de vista, precisa de ficar enfatizada quando se fala sobre a necessidade da regulação. É que ele me dá a impressão de ser um businessman, ele é um homem de negócios. Ele ficou claro que a função inicial da FCC era uma função de regulação de mercado, né? É bem verdade que a ideia da AT&T era uma ideia de monopólio, mas um monopólio privado apoiado pelo Estado para garantir a universalização do serviço. Sim, o Estado entrando. O Estado intervindo para garantir a universalização do serviço, que é muito interessante. Mas, de qualquer maneira, me parece, nessa primeira avaliação que ele faz, é importante ressaltar esse aspecto, que o mercado da área de competência da FCC, que é interessante também, que a FCC é muito ampla, porque é uma agência só que regula telecomunicações, né, telefonia, naquela época, basicamente telefonia e rádio, né? E é interessante também porque quando ele dá um salto ali da década de 20 para a década de 50, para Eisenhower, mas nesse meio tempo, né, o rádio tornou-se um veículo comercial. E aí começou a haver necessidade de regulação da atividade de propaganda, de publicidade. E houve muitos problemas nessa área. Só para lembrar um fato que é posterior a tudo isso, a BERT americana, que é a NAB, a National Association of Broadcasters, deixou de ter um código de autorregulação exatamente por problemas com relação à regulação dos anúncios, né? Então, de qualquer maneira, me parece, vamos ver o que vem pela frente, mas é muito interessante esse aspecto de regulação do mercado. Exatamente. E tem mais um dado que ele conta, que eu acho extremamente revelador, é de que cada ano que passa, ao contrário do que a gente supunha, a FCC, cada 2 anos, né, a FCC tem mais poderes. Exato.
porque não é um processo de retração, não, tem mais poderes, porque o processo midiático de comunicação cresceu tanto e eles têm que acompanhar. Exato. Quer dizer, isso é uma realidade que nós, no Brasil, não podemos ignorar. A mídia, evidentemente, a grande mídia, que está atrelada aos interesses de grandes empresas, de poucas grandes empresas, não tem interesse em levantar isso, mas é um precedente que o Brasil precisava sentar para discutir, para ver como funcionou lá. Essa é a primeira vez que eu saiba que um dirigente da FCC veio aqui a um canal público, a um canal de televisão, para explicar, olha, existe alguma coisa chamada regulação de mídia e que não é mordaça. E outra coisa que é interessante lembrar, que embora a FCC seja, como você bem disse, uma agência reguladora que tem 70 e tantos anos, ela não é onipotente, porque as decisões da FCC podem ser revistas pelo Congresso, como tem sido, e podem ser revistas pelas cortes, como também tem sido. Então, quer dizer, além de ser uma agência independente e autônoma, ela está sujeita. No regime democrático, ela ainda está sujeita, né, vamos dizer assim, ao escrutínio tanto do Congresso, né, quanto do Judiciário. Mas como é essa tarefa de tentar regular um setor tão dinâmico quanto da mídia americana? O ex-presidente da FCC fez um balanço de sua atuação à frente da comissão. I read one of the stories about you that begins like this. Federal Communications Commission Chairman Reed Hundt, who is both loved and hated by the industry. Who loved and who hated you, and why? I'd like to think that our record is overall a really, really good one from the 1990s. Why is that? Well, first of all, the information, communications, and technology sector of the economy created more than 2 million new jobs. This is a sector of the economy that is only a few percent. And so to add about 2% to the total employment in the United States is pretty amazing. And that happened during the 90s? It happened in the 90s. Secondly, we contributed from this sector about 1/3 of the money that created the balanced budget. That's a big addition. With the auctions? Well, no, with the overall policies that unleashed investment. So from 1998 to 2003, just to give you a time period, almost $1 trillion of private capital was invested in communications networks in the United States. $1 trillion. That's more than $3,000 per person was invested by private capital. It's the biggest single construction of an economic sector in any country in history. Wow. Wow. So that was, during the time you were there, huge changes. Huge changes. Huge fights. The internet, wireless. Huge changes. Data services, huge fights too. Who won in the end? The industry, the consumer, everyone? Well, overall, everyone in the economy, every participant, every family was a winner, and here's how we know. In the years that we're discussing, all the income groups in the United States improved. If you divide the economy into quintiles, the lowest 20%, the next 20%, so forth, groups of 20%, the 1990s is the only decade since the Second World War in which all the income groups have seen their income go up. That's a pretty good fact. Number two, the employment went up. That goes along with the income going up. Number three, the wealth effect was really, really big. American citizens in the 1990s sold a net $2.1 trillion of stock, meaning when you look at all the buys and all the sells, overall people made $2.1 trillion in profits.
This is a staggering number, Especially now. Yeah. Well, you know, now our big problem in the U.S. and in most countries that are well developed, the big problem is that only the top 10% are making money, everybody else is losing. So the information and communications technology sector was the sector of the economy that contributed the most to these happy stories. Vinícius, com esses números que ele dá, e diante do noticiário, essa entrevista foi gravada há mais de 3 semanas, né? Mas diante da evolução do noticiário, com a crise americana do quase calor, né? E a gente ainda não sabe como isso vai terminar, quer dizer, a gente vê que o potencial americano diminuiu. Agora, não a vida, não o segmento das tecnologias de informação, não é? E que se eles estão crescendo tanto, mais uma razão para serem controlados, ou serem regulados para evitar que isso não se torne uma bolha, não é? Como já aconteceu com a internet, a bolha da internet dos anos 90, né? E outra coisa, eu não sou economista, mas uma coisa interessante, se eu não estou enganado, ele falou que o setor que a FCC está afeto ao controle da FCC significava 3% do PIB americano, né? Hoje, provavelmente, é mais do que isso, né? E é interessante também a capacidade de reprodução da atividade econômica que esses 3% têm. Porque os setores, por exemplo, da internet, que ele tem grande responsabilidade pelo incentivo, ele foi um colaborador do Al Gore, né? Ele mobiliza outros setores da economia, né? Claro, então, gera... Isso, como você disse, aliás, como acontece com outros setores da economia, precisa de algum tipo de regulação para controle da competição no mercado, sobre tudo isso, né? Claro. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco.